Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa explanação de hoje no canal do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã, no Paraná. Vamos começar com a leitura de um texto para a harmonização das nossas mentes e dos nossos corações, tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É o texto número 3. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando os mesmos ensejos aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto da supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações inéditas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros, com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Vamos elevar agora os nossos pensamentos, abrir nossas mentes e os nossos corações para a prece inicial. Pedimos ao Mestre Jesus que nos acompanhe, nos assista e nos oriente no trabalho que vamos desenvolver. Que os amigos espirituais que nos acompanham nos intuam a uma boa explanação. Que nossas palavras possam ser bem entendidas por todos e muito bem aproveitadas. Assim seja. A explanação de hoje será com o nosso irmão Fábio, que fala sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, na instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Item 11. Olá, cordiais saudações, meus irmãos, minhas irmãs, em mais esse momento de aprendizagem aqui no nosso Centro Espírita Luz e Caridade. Estamos hoje reunidos para aprender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, segundo essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Como falado anteriormente pela nossa irmã Sueli, nós estamos estudando agora o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, e nós vamos falar acerca das instruções dos espíritos, no item 11, a respeito do orgulho e da humildade. É muito interessante essa parte do Evangelho,
porque é uma instrução dada por um amigo espiritual, esse amigo espiritual, Lacordaire. E quem viria a ser Lacordaire? Lacordaire foi um abade francês, Jean-Baptiste Henri Lacordaire, né, que viveu no século XVIII. E ele trouxe bastante ensinamento, trouxe bastante conhecimento na França, naquela época. E assim, é bem curiosa a história desse irmão, porque ele nasceu numa família relativamente simples, de poucas posses, só que com os pais extremamente religiosos, fervorosos. E Lacordaire não seguiu o mesmo rumo. Lacordaire, ele se tornou ateu. E ao desenvolvimento da sua vida, da sua juventude, ele realmente tomou uma distância de Deus, só que já adulto, ele passou por uma transformação pessoal muito grande. E esta transformação colocou ele novamente no caminho de Deus. E ele resolveu, então, se aprofundar nos seus estudos e fazer esse caminho de monge, se tornando, então, um abade. Bom, Lacordaire, ele traz um ensinamento para nós acerca daquilo até que ele viveu, ou daquilo que ele foi, né? Porque para Lacordaire falar a respeito de orgulho e de humildade, ele viveu isso na pele. E ele tem uma certa relação com esse tema. Porque em sua época de ateu, ele era, de certa forma, bastante orgulhoso, né? E aí, ele vem nos passar um ensinamento muito profundo, muito profundo. E aí a gente começa a fazer algumas reflexões, né, acerca dessas duas características, ou desta virtude, desse vício, que é o orgulho e a humildade. Então, nós temos algumas colocações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que se faz de maneira errada, de maneira errônea. Por exemplo, assim, quando você vê uma mãe muito satisfeita com o resultado que o seu filho alcança, de repente na escola ou num concurso, você vê essa mãe dizer assim: olha, eu estou muito orgulhosa do meu filho. E aí a gente fica se perguntando, será que é acerca desse orgulho que nós vamos comentar hoje? Né? Então, esta colocação, ela expressa, de certa forma, uma alegria, um contentamento. Ou seja, esta mãe, ela está contente, ela está alegre acerca do resultado que o filho obteve. E não é aquilo ao qual nós gostaríamos de abordar, né? Quando nós falamos do orgulho aqui, e que Lacordaire traz na instrução, ele fala daquele sentimento de soberba, daquele sentimento de superioridade, né? De prepotência que às vezes nós desenvolvemos. A mesma coisa a gente tem que pensar acerca da humildade. É muito comum a gente também ouvir expressões assim: aquela família é uma família muito humilde, é uma família muito humilde, muito simples. Então você fica com essa conotação de que humildade é pobreza. E em realidade não é bem isso que a gente gostaria de pontuar aqui nesse estudo hoje. Quando nós falamos em humildade, nós dizemos de um estado de alma em que um indivíduo ele não se considera superior em relação ao seu próximo. Esse é o sentimento de humildade. Então, é muito importante nós desfazermos essas confusões do dia a dia para a gente realmente analisar com um pouco mais de profundidade esses dois temas, orgulho e humildade, características que são antagônicas. Uma coisa
vai para um lado e outra coisa vai para o outro. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Será que nós temos sentimento de orgulho? Será que nós somos orgulhosos? E aí eu ainda pergunto em relação à própria humildade. Será que nós também temos esse estado de alma de humildade? Será que nós somos humildes? No nosso desenvolvimento da nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, será que somos orgulhosos? Quando nós fazemos essa pergunta, abruptamente já vem uma resposta inconsciente na nossa mente. Não somos orgulhosos. E isso é um erro, porque quando nós temos essa resposta, nada mais que uma expressão do próprio orgulho nosso em querer admitir que nós erramos, né? Que nós, de certa forma, somos frágeis ao ponto de ter também vícios, né? E nós podemos observar também que, dependendo daquele irmão ou dependendo daquela irmã, do estado de adiantamento espiritual que ele tem, a expressão dessas características pode ser maior ou pode ser menor. Nós podemos ter indivíduos mais humildes, né, e menos orgulhosos, como o inverso, indivíduos extremamente orgulhosos e menos humildes. E acredito que a grande maioria que nós encontramos dentro dos nossos círculos sociais, a começar por nós mesmos, né? Controlar o nosso orgulho tem que ser uma característica preponderante no nosso dia a dia, né? E aí a gente lembra de uma reflexão dos templos gregos que dizia assim: conheça a ti mesmo, né? Esse aforismo grego, ele faz menção para que nós atentamos para ao que nós somos, que nós nos autoavaliarmos, né? Que nós nos avaliamos. Então, quando nós começamos a fazer essa avaliação daquilo que nós somos e ao que nós desenvolvemos dentro dos nossos relacionamentos e dentro da nossa vida, nós poderíamos conceituar se somos mais orgulhosos ou se somos mais humildes. Bom, Lacordaire, ele chama exatamente a esta reflexão, né? Esta reflexão para nós abrirmos mão desse sentimento de orgulho e, de certa forma, nos burilarmos em direção a sermos indivíduos mais humildes. Humildade naquela concepção em que você está no estado de igualdade em relação ao seu próximo, ou seja, o nosso irmão. Não somos nem mais, não somos nem menos, somos iguais. Interessante a gente também pensar que somos todos iguais em essência. Somos filhos do mesmo Criador. Deus nos criou simples e ignorantes. O nosso propósito no desenvolvimento da vida é, de certa forma, a nossa progressão pessoal. Nos aprimorarmos e melhorarmos a cada dia. E nós estamos aqui realmente para evoluir. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. No desenvolvimento do nosso dia a dia, quantas vezes nós paramos para avaliar como que é esse processo de evolução ao que nós nos encontramos? Nós temos essa concepção de realmente olhar verdadeiramente para dentro de nós, enxergarmos o que somos e, de certa forma, colocar como está sendo o nosso desenvolvimento durante esse processo de vida? Será que nós avaliamos verdadeiramente
o que nós somos, né? Como está sendo o nosso planejamento de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento moral. Por que eu faço essa colocação? Porque quando nós temos esse compromisso de aprimoramento, vícios como o orgulho e virtudes como a humildade, eles devem ser analisados. E nós havemos de preocuparmos cada vez mais em melhorar o que somos. Então, é muito importante esse processo de autorreflexão, de autoanálise para uma melhoria pessoal, tanto na parte espiritual quanto na parte material. E para isso, nós temos também que ter consciência que estar disposto a mudar, ou seja, se refazer, abdicar de conceitos velhos em detrimento daquilo que é bom e novo, é imprescindível. É muito importante isso. E nós temos que entender que, de certa forma, somos o começo, o meio e o fim. Tudo está ao nosso entorno. Tudo acontece ao nosso entorno. Nós nascemos, começamos e principiamos uma encarnação, o desenvolvimento de uma vida. Há um desenvolvimento de toda uma relação com aqueles que nos rodeiam. A vida acontece dentro das suas espontaneidades e problemáticas, e nós estamos aqui não como seres passivos, mas como seres ativos, que têm a capacidade de alterar tudo que está à nossa volta para chegar a um bem comum. E o bem comum, o propósito comum é a nossa melhoria pessoal. E abdicar de sentimentos negativos, comportamentos negativos, viciosos, é imprescindível para a nossa melhoria pessoal. Importante lembrar que a humildade é um sentimento, um estado de alma em que o indivíduo não se sente superior a quem está ao seu lado. De certa forma, é um sentimento que iguala os homens, que coloca eles no mesmo nível, no mesmo patamar. Ora, se nós somos filhos do mesmo Criador, se em essência espiritual nós temos a igualdade, se materialmente os corpos são constituídos das mesmas matérias, por que não entendermos que verdadeiramente somos irmãos? E interessante também pensarmos que assim, quando proporcionamos o crescimento de quem está ao nosso lado, indiretamente nós proporcionamos o nosso próprio crescimento. E esta virtude de humildade, ela realmente favorece a esta situação. Abdicarmos do orgulho, que é aquele estado de alma, de superioridade, de prepotência, de arrogância, em relação ao nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, é indispensável para podermos fazer o nosso crescimento. Interessante também é lembrar que o orgulho e a humildade não têm uma relação direta com a posse de bens materiais. Porque nós podemos ter indivíduos sem bens materiais com orgulho exacerbado e o contrário também. Indivíduos com bastante posses materiais com estado de humildade. Entretanto, quando a gente considera o materialista, e veja bem, eu não falo necessariamente o detentor de posses, mas aquele que valoriza as posses, tá? Aí nós vemos exatamente esse sentimento de orgulho exacerbado no materialista, né? Naquele irmão que ainda menos evoluído valoriza muito mais o ter, as posses, do que realmente aquilo que é fundamental para nós, que é o ser.
né? Interessante que nós temos que também entender, né, que Deus é perfeito. Deus criou o homem à sua semelhança e criou as leis que nos regem. Essa desvirtuação, ela não vem de Deus, ela vem do próprio homem. E o estado de desenvolvimento espiritual é que faz, de repente, o homem deturpar aquilo que é do divino, aquilo que é de Deus. O materialista, ele sempre vai achar que é diferente, porque ele valoriza a posse, ele valoriza os títulos, ele valoriza o material, né? Eu faço uma pergunta aqui. Quando do desencarne, quando do regresso à pátria espiritual, o que é que realmente levaremos? O sobrenome vai ter alguma importância? A quantidade de riquezas acumuladas, os bens materiais, terá alguma importância? É isso que levaremos? Esta reflexão é muito importante, porque todos nós estamos suscetíveis. Nós não sabemos a nossa hora, mas estamos preparados para esta hora? O que há de levarmos nesse momento de desencarne? Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, o patrimônio que nós levaremos dessa experiência material chamada encarnação é o patrimônio que nós construímos dentro da moralidade, dentro da espiritualidade, dentro da intelectualidade. É o patrimônio espiritual, patrimônio moral, patrimônio intelectual. É isso que nós levaremos daqui. Importante a gente lembrar também que nós somos seres milenares, que tivemos várias outras existências e que nesse momento nós nos encontramos na condição que nos encontramos. E isso não é duradouro, não é perpétuo. Nós vemos os reveses da vida e da riqueza no nosso dia a dia. Ora, quantas vezes vemos irmãos afortunados que caem em desgraça? Ou o inverso, desafortunados que caem na graça e conseguem aurir um patrimônio material. Então, a riqueza, ela muda constantemente. E não valorizando ou hipervalorizando o material, a riqueza, que nós vamos estar caminhando em direção ao nosso desenvolvimento. Nós temos que ter muito consciência, né, deste vício chamado orgulho, tentar dilapidá-lo, transformando em humildade e, de certa forma, sendo indivíduos mais igualitários, desenvolvendo o sentimento de irmandade, nós estaremos caminhando também para o desenvolvimento da caridade, né? Já dizia a máxima, fora da caridade não há salvação. E para ser caridoso, eu preciso da relação com o meu irmão e de auxílio ao meu irmão. Lacordaire, ele de fato quis passar em sua mensagem esse sentimento de força, de perseverança, de foco, na intenção de dilapidar o orgulho e transformar o orgulho em humildade para favorecer o crescimento tanto daqueles que nos cercam quanto mais de nós mesmos. Meus irmãos, minhas irmãs, era esse o estudo que nós gostaríamos de estar desenvolvendo com vocês. Gostaríamos de agregar um pouquinho e desejar para vocês uma boa semana e estejam sempre no caminho de Cristo. Encerramos nosso trabalho de hoje agradecendo a sua atenção. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, nos concentrando e acalmando nossos corações. Agradecemos, Mestre, pela oportunidade de mais uma vez estarmos a seu serviço, buscando elevação moral, nossa
e de nossos irmãos que nos acompanham. Agradecemos por todo o bem que recebemos, pedimos que nos acompanhe sempre e pedimos também que os amigos espirituais que nos acompanham possam estar sempre nos orientando e que levem boas energias aos irmãos mais necessitados de nosso convívio ou não. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a todos os habitantes do planeta Terra. Assim seja. Até a nossa próxima explanação.